Olá Brasil, sejam bem-vindos a mais uma edição do Bem da Terra. Chega mais também os amigos que sempre nos veem e nos acompanham através da tela da Band Internacional. Sempre aí um prazer, né, compartilhar do dia com todos vocês, levando bastante informação, temas que impactam e melhoram o seu dia com certeza. E claro, fazendo parte aqui do nosso Bem da Terra também o lado do entretenimento, o lado musical. Vamos saber então o que temos no programa de hoje? No nosso quadro Saúde, vamos falar aí sobre ronco e apneia. Você sofre com esse problema? Pois é, viu? A maioria aí entre homens e mulheres atinge mais os homens. E por quê? Será que a obesidade, ganho de peso influencia? Quais outros fatores? Quais são os tratamentos mais adequados? Está aqui com a gente o especialista no assunto otorrinolaringologista, que é o Dr. Jamal Azan, para trazer aí todas as dicas pra gente. E é o seguinte, começamos aqui nosso programa falando sobre saúde, tema tão importante para nos ajudar sempre, né? Nada melhor do que um equilíbrio aí de vida saudável. E hoje nós vamos falar sobre um problema que, se você não tem, você possivelmente conhece alguém que tem, alguém da família, algum amigo, etc, né? Vamos falar sobre ronco e apneia e por que muita gente ronca. É comum? Por que essa incidência é maior entre os homens? Além disso, quais os fatores, né, que geram aí o ronco? A gente vai saber sobre tudo isso. Hoje recebemos aqui o doutor especialista Jamal Azan. Seja bem-vindo, bom dia. Renata, tudo bem? Bom dia. Faz tempo, né? Você estava devendo a sua visita aqui para ver a Manuela. Tava com saudade, de vocês aí em casa, né? Logo cedinho. Será que alguém acordou aí cansado? Será que alguém foi dormir e acordou mais cansado do que foi dormir? Dor de cabeça? Qualquer horinha do dia tá querendo uma sonequinha, sabe, Renata? Aquela pessoa que é tida como preguiçosa. Sim, sabe aquela pessoa? Tem. Será que a pessoa é preguiçosa mesmo? Ou às vezes está relacionada à respiração, alguma coisa do tipo, Será né? Será que ela não tem uma doença? Então vamos começar a falar sobre isso, né? Vocês em casa têm dúvidas? Mande aqui pra gente agora, tá? Que a gente responde ao vivo aí pra todo mundo. 11 942 589 183, esse é o nosso WhatsApp. Sempre diga seu nome e a região de onde você está falando pra a gente atender especificamente vocês, tá bom? Vamos definir o que é ronco, doutor. Ronco é um barulho. Esse barulho ele é ocasionado pela vibração das estruturas que ficam no fundo da língua, no fundo da garganta. Mas o ronco, na maioria das vezes, mais de 90% das vezes, o ronco é acompanhado de um colabamento, de um fechamento da garganta que faz com que a pessoa pare de respirar. E quando ela para de respirar, nós chamamos isso de apneia. Apneia é o nome que nós damos para a parada respiratória, que em geral acompanha o ronco. Eu trouxe um modelo aqui para mostrar aonde que funciona isso. Ó. Aqui é o molde que mostra o nariz, aqui é a boca, o lábio de cima ou de baixo, a língua. Então a apneia acontece quando fecha aqui, lá no fundo da língua. A língua cai para trás, essa estrutura da garganta vem para frente, vem para os lados e simplesmente trava. A pessoa para de respirar. Isso pode durar quanto tempo, mais ou menos, doutor? Porque não pode ser muito, né? Se for muito, aí ocasiona diversos outros problemas mais graves, Com certeza. A doença apneia, ela é definida quando as paradas respiratórias são acima de 10 segundos, mas eu tenho pacientes que ficam 50 segundos, 60 segundos sem respirar. Eu falo para você que está em casa, tenta ficar 50 segundos sem respirar, é muito difícil, gente. Então, a definição
é paradas acima de 10 segundos. E nós temos então a graduação, Renata. A apneia leve é quando a pessoa para de respirar entre 5 e 15 vezes por hora. Então, em uma hora, a pessoa às vezes fica 15 vezes parada. Nossa, muita coisa. Entre 15 e 30, ela é moderada, acima de 30. Então, é acentuada. Tem pessoas que param de respirar 80 vezes por hora. E isso é mais comum que a gente vê em artigos científicos e tudo mais entre os homens. E por quê? E qual que é a idade assim que você observa onde mais se incide, né? A apneia, o ronco? Basicamente, nós temos dois grandes grupos. As crianças, que podem ter apneia, viu? Sabe aquela criança que ronca todo dia? Faz aquele negócio, né? Não tem jeito, Renata. As minhas imitações tem que ter, né? Tem que. Não é? Olha lá, olha a pessoa roncando, aí ela para de respirar, ela faz assim, ó. Quem é que já viu isso? Aí a esposa tá do lado. Aí a esposa dá uns cutucão no marido. Vai morrer, vai morrer. E o pior é que pode morrer. Quem que nunca viu essa cena? Então, as crianças podem ter apneia do sono e os adultos acima dos 50 anos. Agora, um dado muito importante, cerca de 20% da população mundial ronca. Cerca de 200 milhões de pessoas no mundo roncam. Ou seja, é o tamanho da população brasileira, tá? Para vocês terem noção. E mais de 90% não tem diagnóstico. Porque as pessoas acham que roncar é engraçado, as pessoas têm vergonha de dizer que roncam. Quem dorme do lado de alguém que ronca, se falar para ele assim, você roncou essa noite, aí o que a pessoa vai falar? Para com isso! Você tá brincando, eu não ronquei. Deixa eu começar a atender os telespectadores, que agora começa, né? E além disso, vou emendar uma pergunta aqui também. Doutor, bom dia, eu sou o Renato meu xará, obrigada aí falando do código 62 Centro-Oeste do Brasil. Eu gostaria de saber por que ocorre a apneia. Seria genético? Quais são as principais causas? É justamente isso que eu gostaria de saber. Então vamos responder ao Renato e outros telespectadores, que com certeza é uma dúvida aí pertinente, né? Com certeza. Então, Renato, existem fatores anatômicos, existem fatores funcionais. Os anatômicos principais são problemas na garganta, como amígdalas grandes, problemas no nariz, como desvios de septo, carne esponjosa, que é adenoide. Existem alterações crâniofaciais, por exemplo, aquelas pessoas que não têm queixo. Sabe quando o queixo é para dentro? Sim. Né? A língua, às vezes, é grande. Obesidade está relacionada à apneia do sono. Existem os fatores genéticos, claro. Mas existe um outro fator, que é aquele que é presente, Renata, mesmo nos magros. Tem pessoa bem magrinha que ronca, porque muitas vezes é uma contração da musculatura. A musculatura, por um erro da natureza, uma doença, ela contrai. Então, os fatores anatômicos e a contração da musculatura. Doutor, e você trouxe aqui pra gente explicar melhor outros equipamentos, né? Isso. Ali, por exemplo, nós temos... Esse aqui é um aparelho dentário que se usa somente para dormir. Ele do ATM bruxismo, né? Não é outro? Ele é outro. Ele é bem parecido. Mas ele é usado para dormir, de dia a pessoa não usa esse aparelho. Por quê? Porque a parte de cima, ó gente, é ligada na parte de baixo. Só que a parte de baixo, ela é para frente. Então este aparelho chama-se dispositivo de avanço de mandíbula. E aí quando a pessoa for colocar, olha como ela coloca para dormir, ó. Ela coloca com a parte de baixo dos dentes para frente. Quando a gente joga a mandíbula para frente, o fundo da garganta abre, porque a língua vem junto. Então, este é um tipo de aparelho dentário para tratamento de apneia e ronco. Alguns tipos têm até um parafusinho para ir avançando lentamente também. Perfeito. Obviamente, gente, cada equipamento, cada caso é um caso particular, né? Isso, esse é um tipo que existe, porque muitas pessoas acham que não tem cura a apneia do sono. É isso que eu ia te perguntar, tem cura, 100% de cura? Cura não, mas sem tratamento e manejo. Tá. Então a apneia do sono é entendida hoje
como diabetes, como hipertensão, como outras doenças cujo controle ele é muito efetivo. Certo. Vamos mostrar aquele outro, doutor? Isso. Esse daqui é o centro? Esse outro aparelho aqui, ó. Primeiro eu vou mostrar esse aqui, porque esses são as máscaras dele, né? Eu vou pegar ele aqui, gente, ó. Esse aqui é um aparelho que chama CPAP. CPAP significa pressão contínua positiva da via respiratória. Esses aparelhos, eles têm uma traqueia, que a gente chama, que é igual aquele tubo de fazer inalação. Esses aparelhos hoje em dia são bastante silenciosos. As pessoas falam assim, mas eu não vou conseguir dormir com aquele barulho de motor do meu lado. Não. Isso não existe mais, já passou. E aí, a pessoa vai ligar neste aparelho as máscaras. É como se fosse um inalador mesmo, Exatamente. né? Tá. Essa máscara aqui, ó, tá vendo? Ela se adapta no nariz, ela é molinha, ela não machuca, né? E a pessoa vai colocar dessa forma para dormir. Aí, o que todo mundo fala? Eu não vou conseguir dormir com isso. Não é possível. Eu vou jogar isso pela janela, né? Mas não é assim, pois gente. É terrível. Imagina o esposo tá lá, de repente se encontra aqui, hein? Então, mas o que é isso, né? A banda tá aqui dando risada. Mas é pra melhorar, gente. Às vezes é melhor que o ronco, porque aí se você dormiu antes, aí não tem problema, né, pessoal? Agora tem também as máscaras como essa aqui, ó. Ela é pequenininha e ela vai só no nariz. Eu vou até colocar aqui. Tô vendo aqui que os meninos, o Marcelo e o Biriba, aqui, integrantes da equipe, estão prestando muita atenção, viu? Eu vou perguntar pras namoradas, esposas, se ronca. Ronca, Biriba? Fala não, sério não ronca aí. nada. Marcelão, também não. Olha aqui, essa máscara, ela já permite a visão, a conversa e ela gira. Então é bem menos desconfortável. Tô aqui com o telespectador que é de Catonho Buíque, Pernambuco. Obrigada, Leandro, que sempre acompanha a gente, acompanhado da avó, dona Joana. E ele tá me comentando aqui que o tio dele ronca muito, que é o seguinte, ele deita, dorme e já ronca. É normal também, doutora? A pessoa praticamente fechando o olho ali já... Roncar todos os dias nunca é normal, gente. Nunca é normal. Então, aqueles que acham que, ele ronca mesmo. Outra coisa também, Renato, sabe o que as pessoas falam? Ele tá dormindo tão gostoso que tá até roncando, né? Ai, que bonitinho. Bonitinho nada. Que bonitinho, isso é uma doença. Vou responder aqui bem rapidamente, que agora eu tô chegando muitas dúvidas. Vou selecionar umas 3 aqui, depois o doutor continua ali no Face pra responder pra vocês, tá? Bom dia, doutor. Eu engordei uns quilinhos, kkkk, né? E aconteceu isso. E com isso comecei a roncar. Eu às vezes acordo com o meu próprio ronco. Quando ronco muito, meu marido reclama e eu fico até com vergonha, viu? O fato de eu ter engordado foi o motivo de eu roncar? O que eu faço? É a Maiara de Santa Teresa, Espírito Santo. Denunciei você, Maiara. Você escreveu aqui. E aí? Maiara, uma ótima pergunta. Porque o aumento do peso gera sim o ronco, mas também o ronco e a apneia gera uma alteração endocrinológica que piora o ronco. Então, o hormônio é liberado de forma errada, causando o aumento de peso. Então, uma coisa piora a outra, procure tratamento. Certo, olha só, mais uma dúvida da Luciene de Caeteanópolis, Minas Gerais. Bom dia, eu trabalho na área de saúde noturno, né? Temos 2 horas de descanso, mas eu nunca consigo cochilar. Tem um colega que ronca tanto que ninguém consegue descansar e, como se não bastasse, às vezes tem um porteiro que ronca mais ainda, o que multiplica ali o som da sala. O que a gente pode fazer ou falar para diminuir? Existe alguma dica? Porque aí eles têm aquela hora do plantão de descanso. Isso mesmo, vamos falar sério, gente. Vamos falar sério aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Vem cá. Vamos falar sério. Não, vem aqui. Ó, se você ama a pessoa, se você preza a pessoa que está do seu lado, não tire o sarro, não critique, não dá chute, não dá soco. Peça para a pessoa se tratar. Estas pessoas precisam de tratamento. Elas devem ter apneia do sono. Pra gente, ó, tem aqui, doutor, você falou que 80% não tem diagnóstico, né? Que as pessoas não sabem que tem. Isso. Existe a possibilidade dos pacientes terem retrognatismo mandibular, bimaxilar,
fase curta, né? Tem esses aparelhos que o senhor mostrou também. Mas se o problema for esquelético, né? Talvez o aparelho pode pressionar um pouco as articulações e gerar outro problema? É claro. Esse daqui é entendido, hein? Isso, sabe muito bem. É claro que antes de adaptação de aparelho é necessário avaliar, em primeiro lugar, a articulação do maxilar, se ela pode, então, ser submetida a um tratamento. Agora, se existe a micrognatia, se existe a posição retroposicionada, né? Se a mandíbula é retroposicionada, muitas vezes precisa de uma cirurgia mesmo para o avanço mandibular. Isso também existe para tratamento de apneia do sono. Tá certo, doutor, dá pra gente ficar aqui a manhã inteira, sempre que o Jamal vem aqui, é incrível, chegam muitos recados, muitas dúvidas, então a gente já faz o convite aí para você voltar em outras oportunidades, sugerindo aí outros temas e pautas para falar sobre essa área tão importante que é da otorrinolaringologia, tá bom? Muito obrigada, bom dia. Pode deixar seus contatos aqui para os nossos telespectadores. Obrigado, gente. Tem meu site jamal.com.br, que é, sem dúvida nenhuma, um lugar onde você pode ter muitas informações. Agora, tem um ronco ruim, né? Mas tem um ronco bom, que é o ronco da guitarra e do violão. É isso aí, gostei, viu? Sejam bem-vindos, nossos artistas aqui do Dia 2 é Par. Bom dia. Bem da Terra, volta já já com mais música, sucesso de 2 é Par e também o projeto Rio Vivo. Segura aí que a gente já volta em alguns minutinhos. Pede fruta pra colher.